17 de março de 2026. O mundo em chamas. Todas as versões do mesmo conflito. A primeira versão deste relatório foi criticada com razão por apresentar apenas o ponto de vista ocidental. A guerra no Irã, os ataques às bases americanas espalhadas pelo Oriente Médio, a fuga de capitais dos paraísos fiscais do Golfo e a posição dos aliados do Irã são partes fundamentais da história que ficaram de fora. Esta é a versão corrigida e completa. A metodologia é simples: apresentar todas as versões do mesmo fato, sem escolher um lado. O leitor, o ouvinte, que decide. A versão do Irã, uma guerra imposta e ilegal. Para o governo iraniano, este conflito não é uma operação de segurança americana. É uma guerra de agressão ilegal, sem mandato do Conselho de Segurança da ONU e sem qualquer base no direito internacional. O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou que o país exerce seu direito inerente à autodefesa, uma necessidade estratégica para preservar a integridade territorial e a soberania nacional. A narrativa iraniana aponta para um padrão histórico. A Embaixada do Irã publicou uma lista de 26 países bombardeados pelos Estados Unidos desde 1945, contextualizando a guerra atual como mais um episódio de intervencionismo americano. O Irã também acusa os Estados Unidos de terem lançado ataques a partir do território dos Emirados Árabes Unidos, especificamente de Ras Al Khaimah e de um ponto muito próximo de Dubai, sem o consentimento público dos Emirados. O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, declarou que o Estreito de Hormuz está fechado apenas para aqueles que nos atacam e seus aliados. Chamou o apelo de Trump a outros países para enviar navios de guerra de súplica e pediu que os vizinhos do Golfo expulsem os agressores estrangeiros. Os ataques às bases americanas. Uma campanha sistemática. Desde o primeiro dia do conflito, o Irã respondeu com uma campanha sistemática de mísseis e drones contra instalações militares dos Estados Unidos em pelo menos 6 países do Oriente Médio. A base Al-Dhafra, nos Emirados Árabes Unidos, que abriga caças F-35 e bombardeiros B-21 Raider, foi atingida por mísseis hipersônicos e drones. O quartel-general da 5ª Frota dos Estados Unidos, no Bahrein, foi alvo de uma onda massiva de drones. A embaixada dos Estados Unidos em Bagdá foi atingida por um míssil que destruiu o heliporto, levando o Departamento de Estado a ordenar a evacuação imediata de todos os cidadãos americanos no Iraque. O Pentágono confirmou a morte de 6 militares americanos quando uma aeronave de reabastecimento caiu no oeste do Iraque durante operações de apoio à guerra. Rússia e China, os aliados silenciosos do Irã. A guerra no Irã não é travada apenas com mísseis e drones. Ela é travada, acima de tudo, com dados, sinais e inteligência. 3 altos funcionários americanos confirmaram ao Washington Post que a Rússia está fornecendo ao Irã inteligência sensível, incluindo as localizações precisas de navios de guerra e aeronaves americanas operando no Oriente Médio. A Rússia compartilha imagens do satélite Canopus-V, que fornece vigilância ótica e de radar 24 horas por dia. Para o Irã, isso é o sistema nervoso de sua doutrina de ataque de precisão. A China age de forma mais discreta, mas não menos consequente. Pequim exportou ao Irã sistemas avançados de radar, migrou a navegação militar iraniana do GPS americano para o sistema criptografado Beidou 3 e fornece inteligência de sinais e mapeamento de terreno. O radar anti-stealth YLC-8B, fornecido pela China, usa ondas de baixa frequência projetadas para reduzir a eficácia dos revestimentos dos aviões furtivos americanos. O B-21 Raider e o F-35 foram projetados para serem invisíveis. Contra um YLC-8B, são consideravelmente menos. A lógica estratégica é clara. A Rússia está cobrando uma dívida pelo apoio americano à Ucrânia. A China está usando o Golfo como campo de testes para Taiwan. E o Irã, pela primeira vez, tem parceiros capazes de lhe ensinar a enxergar o campo de batalha. Ucrânia. A guerra esquecida. Com a atenção americana voltada para o Oriente Médio, a Rússia intensificou sua ofensiva na Ucrânia. Na noite de 16 para 17 de março, drones russos atacaram Odessa e Ismail, danificando infraestruturas portuárias e de energia. A ironia geopolítica é gritante. Enquanto a Rússia pede garantias de segurança para o Irã e se oferece como mediadora do conflito no Oriente Médio, ela continua a recusar garantias idênticas à Ucrânia. Petróleo, Hormuz e o colapso financeiro do Golfo. O petróleo Brent subiu de $73 em 27 de fevereiro para $107 em 8 de março. Uma alta de mais de 40% em 10 dias. Para tentar conter os preços, os Estados Unidos emitiram uma licença de 30 dias suspendendo as sanções ao petróleo russo retido em navios no mar. A Ucrânia e a Europa criticaram duramente a medida,
que pode render cerca de 10 bilhões de dólares à Rússia. A fuga em massa dos paraísos fiscais do Golfo. Dubai, símbolo do luxo e dos paraísos fiscais do Oriente Médio, está vivendo seu momento de maior vulnerabilidade. Drones iranianos atingiram a Palm Jumeirah, causando incêndios próximos ao Fairmont Hotel. O aeroporto internacional de Dubai ficou temporariamente paralisado. Shoppings e bares de praia estão praticamente vazios. A fuga de capitais já está em curso. 6 ou 7 de cada 20 clientes baseados em Dubai de um escritório de advocacia em Singapura contataram seus advogados na mesma semana para consulta sobre transferência de ativos. Singapura e Hong Kong emergem como os principais destinos alternativos para o capital que está saindo do Golfo. O Sul Global e o direito internacional. No Conselho de Segurança da ONU, os Estados Unidos invocaram o artigo 51 da Carta da ONU para justificar os ataques ao Irã. Mas a medida encontrou forte resistência de China, Rússia e de grande parte do Sul Global, que questiona a legalidade de um ataque preventivo sem autorização do Conselho. A publicação da lista de 26 países bombardeados pelos Estados Unidos desde 1945 viralizou nas redes sociais de países africanos, latino-americanos e asiáticos, alimentando uma narrativa de que o conflito atual é mais um episódio de uma longa história de intervencionismo americano. Conclusão: um conflito sem vencedores claros. 18 dias após o início da guerra, nenhum lado pode reivindicar uma vitória clara. Os Estados Unidos e Israel destruíram infraestrutura militar iraniana significativa, mas não conseguiram deter a capacidade de retaliação do Irã. O Irã sofreu perdas na liderança e infraestrutura, mas demonstrou uma resiliência que surpreendeu analistas ocidentais. A Rússia é, até agora, o ator que mais se beneficia do caos. Recebe alívio nas sanções de petróleo, mantém a Ucrânia sob pressão e cobra, em inteligência compartilhada com o Irã, a dívida pelo apoio americano a Kiev. A China usa o conflito como laboratório para Taiwan. E Dubai descobre que nenhum paraíso fiscal é imune à geografia. A história está sendo escrita agora, em tempo real. E ela tem muitos autores. Não apenas um.